Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei que hora vocês estão assistindo essa aula aí, tá? Mas aqui vamos dar continuidade a uma das aulas que eu acho mais importante depois de todas essas sequências de aula que a gente teve até você subir a primeira campanha. Pessoal, vamos lá. Essas primeiras aulas que a gente teve, eu considero aulas básicas. Para você que não entende nada ainda, depois, quando você passar a entender, você vai ver que são ali o alicerce de começar a vender aqui na internet, tá? E agora, depois que vocês passaram por toda essa emoção de subir a primeira campanha, de colocar ela para rodar e ver que não é só fazer isso que já começa a vender, tá? Por que eu não posso falar isso para vocês na primeira aula? Porque senão vocês já desistem logo de cara, tá? Então a gente quebra primeiro essa barreira que é a de publicar a campanha, a de fazer todo esse passo a passo, a de chegar até nesse ponto aqui da construção do anúncio, para depois a gente voltar e analisar as métricas, tá? Se eu falo para vocês que lá no começo que aquela não era a parte mais importante, vocês já queriam pular para essa aula aqui. É por isso que eu não coloco todas as aulas aqui. Eu vou gravando sequencialmente o que vocês precisam fazer para depois a gente vir analisar, tá? Pessoal, eu estou aqui com o gerenciador de anúncio aberto, a mesma coisa que vai aparecer para vocês aí, tá? E o que acontece aqui dentro? Depois que a gente publica as campanhas, a gente começa a falar sobre métricas. E aí, métricas envolve toda a parte do funil de venda até chegar no cliente final, que é o nosso lead, tá? E aí ele já chega com a intenção de compra, porque a página de venda foi toda desenhada para isso. Então aqui a gente faz um recorte para vocês só da parte do gerenciador de anúncio, o criativo, até o cliente. O que seria a etapa completa? A oferta, toda a parte do criativo, a parte do anúncio, a parte do site, até a parte de chegar no cliente. Vocês cortaram a oferta, vocês cortaram o caminho e estão entrando como afiliado. Tem seus prós e seus contras. Por quê? Porque fazer a sua oferta vai te demandar mais coisas, vai te demandar mais conhecimento, mais dedicação, mas também quando você acerta a mão em uma oferta sua, você vai ter praticamente um negócio ali, tá? Mas de início isso é muito mais difícil para vocês, porque tem a parte de copy, tem a parte de copyright ali, dessa parada de construir uma oferta, de saber o que é fazer um site, de saber o que coloca ali em cada bloco daquele, cada gatilho mental daquele dali, cada bloco daquele da página, a gente que escreve as páginas, escreve as ofertas, a gente entende como uma faixa da pesquisa. Por que eu estou falando isso aqui? Para vocês entenderem depois sobre métricas. Tudo isso aqui tem a ver com métricas. Por exemplo, quando vocês abrem a página lá, por exemplo, de jiu-jitsu que vocês estão rodando, tem a primeira parte, tem a imagem, a segunda parte tem a gente chama de headline, que é um texto, a segunda é outro texto, um botão, vai descendo, tem os bônus. Cada coisa daquela ali tem uma quebra de objeção ali dentro. Tem uma pesquisa que quem está construindo a oferta fez até chegar naquilo lá. Por que vocês têm que entender isso aqui? Porque o criativo de vocês tem que fazer menção à página. E a gente vai mostrar alguns criativos aqui nesta aula para a gente entender métricas. A gente tem que falar sobre isso aqui, tá? Então, cada criativo tem que fazer menção sobre a página, sobre a oferta, para depois a gente voltar aqui e saber analisar as métricas. Porque só isso aqui solta não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, quando eu falar de métricas, a gente puxa criativo, página, Facebook, tá? Então a gente vai começar a quebrar alguns padrões aqui com vocês, para vocês ver que não é só colocar um negócio aqui e é mágica. Subiu, vai vender, todo mundo já mostrou que vende, eu conheço alguém que vende e me falou que é fácil. Mas não é fácil, pessoal. A gente chega num padrão desse aqui de conseguir fazer X vendas, de conseguir fazer tanto por dia, investir em campanha. A gente tem muito conhecimento aqui em cima do gerenciador de anúncios, em cima da oferta. A gente sabe mexer em cada parte ali que faz total diferença, tá?
Por que eu estou falando isso aqui? É para vocês entenderem que isso aqui não é um negócio mágico que vocês sobem a campanha e já começam a vender. Tem toda uma estrutura por trás e, como qualquer negócio, demanda tempo, demanda conhecimento. Não é uma horinha ali, subir uma campanha e você já pode, como eu posso falar, se equiparar com alguém que já está há um tempo ali, que tem muito mais facilidade, que já entende o mecanismo todo, tá? Então, por isso que eu sempre falo para vocês, a, o maior mal da gente aqui é querer se comparar com alguém que esteja acima de você, não acima de conhecimento, mas acima de resultado, tá? Aqui eu não falo sobre conhecimento, eu falo sobre resultado. Quem tem mais resultado é porque tem mais tempo de tela, tem mais tempo de experiência, tem mais tempo fazendo aquilo, tá? Então, por exemplo, na minha parte, se eu faço, vamos supor que eu faço R$ 1.500 por dia. Dá para me se comparar com um cara que faz 10 mil por dia? Não. Por que não? Porque ele tem mais recurso do que eu, ele tem mais conhecimento do que ele tem mais contato do que eu e ele tem ofertas mais validadas do que eu. E como é que você faz para alcançar isso aí? Trabalho, tempo. Trabalho e tempo e dedicação em cima daquilo. Vou chegar, vou, porque eu já sei fazer o negócio. A mesma coisa com vocês. Eu quero que vocês aprendam a fazer. Parem de desespero de achar que as coisas têm que acontecer da noite para o dia, que não vai acontecer. Como em qualquer outra área, primeiro você precisa adquirir conhecimento, aplicar, voltar a testar, voltar a errar, 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 até o negócio começar a fazer sentido. E é assim para qualquer coisa, qualquer coisa. Eu tenho certeza que no seu serviço, quando você começou, você chegou no primeiro dia, tinha aquela pessoa que já sabia muito, muito, e você pensar, como é que aquela pessoa sabe tanto? Porque a pessoa, desde que se entende por gente, faz aquilo lá. E talvez você seja essa pessoa hoje, que hoje você consegue resolver tudo. E o novato que está chegando ali, ele olha para você e fala: como é que essa pessoa consegue fazer esse tanto de coisa, lembrar desse tanto de coisa? Isso está no automático. Isso está no automático para mim. Isso aqui não está no automático para mim. Eu trago para vocês o que eu faço. Então, se vocês conseguirem captar a essência de alguma coisa aqui para mim, já tá. Se eu conseguir ensinar para vocês de 50 que está aqui, se eu conseguir passar a mensagem para vocês de 10, para mim eu já tô sossegado, tá? Então vamos lá. Sem mais, é, sem mais delongas aqui, vamos ao conteúdo. Mas mais uma vez, pessoal, eu digo para vocês, não se compare com os resultados que tem aqui, porque a gente já faz isso aqui há muito tempo e eu sempre estou achando um pouco. Tem sempre gente fazendo mais do que eu ou do que vocês, tá? Então vamos lá. Aqui a gente está dentro do gerenciador de anúncio. Eu subo campanha igualzinho àquela campanha que eu mostrei para vocês, tá? Então, o que diferencia? Vamos lá, vamos começar a falar de métricas aqui e vamos começar a desmistificar algumas coisas que talvez vocês ouçam por aí e de alguém que não faz isso aqui. A primeira coisa, gerenciador de anúncio muda de conta para conta. Por exemplo, o seu gerenciador de anúncio que você abriu ontem, gastou 50, R$ 100. Não tem nem como se comparar com esse aqui, que já gastou, sei lá, R$ 100.000, R$ 50.000, R$ 30.000. Não tem como, pessoal, porque tem um acúmulo de dados aqui dentro do Pixel. Então, tudo que eu fizer aqui dentro, o Facebook já tende a me ajudar. Eu tenho um gerente de conta aqui dentro. Eu tenho alguém que me auxilia disso aqui, que me auxilia com isso aqui. Por exemplo, travou uma campanha e eu quero saber o porquê desse botãozinho aqui, eu sei disso aqui, mas eu quero tirar uma dúvida com alguém que é especialista do Facebook. Eu consigo entrar em contato e tirar. Isso aqui vai me ajudar muito? Não, talvez sim, mas o que me ajuda de verdade é a inteligência que vai ficando gravada aqui dentro, principalmente no meu Pixel, nas minhas campanhas, nos meus públicos, que vocês vão aprender a criar mais lá na frente. Então, por exemplo, nessa campanha aqui, que é de jiu-jitsu, eu acho que tem alguns de vocês rodando jiu-jitsu aqui dentro, eu tenho 137 vendas, o custo por compra está R$ 10, o funil completo disso aqui está saindo a R$ 59. Tá vendo? O funil completo. Se você não entendeu o que é isso aqui, mais lá na frente a gente vai falar sobre, que é a oferta,
os bump, o upsell, o downsell, a página de obrigado, pegando para o grupo, mais um monte de coisa, tá? Então, o custo por compra tá R$ 10. Tá caro ou tá barato? Depende. Você sabe o que você tá fazendo? E sabe a hora que tem que pausar, a hora que não tem? Então, ó, foi gasto aqui 1.475 nessa campanha. Foi mostrado para 107 mil pessoas, 839. Aí vocês começam a me perguntar, Rodrigo, a minha campanha apareceu para 50 pessoas. Eu pauso ou eu continuo? Não sei como é que você vai conseguir metrificar alguma coisa que não mostrou nem para 1.000 pessoas. Não dá para metrificar, pessoal. É igual eu falei para vocês lá no começo. Ou vocês têm o dinheiro para investir, para poder analisar depois, ou vocês juntam caixa, ou então vocês aceitam que vocês estão aqui só para conhecimento e não para recurso imediato, não para retorno imediato. Porque ou vocês aprendem e só aprendem gastando dinheiro aqui, ou então você tem o recurso, tem o conhecimento para saber a hora de pausar ou não, tá bom? Isso aqui é só para mostrar para vocês essa parte que eu recebo muita pergunta de vocês sobre eu pauso minha campanha ou continuo. Eu vou olhar a campanha de vocês, vocês mostraram para 20 pessoas, 20 pessoas. Como que você vai ter métricas para analisar mostrando para 20 pessoas, para 500 pessoas? É impossível, pessoal. Não dá para metrificar nada, dizer eu pauso ou eu continuo mostrando para 500 pessoas, para 50 pessoas. Gastei R$ 5, eu pauso ou eu continuo? Tanto faz se você vai pausar ou vai continuar. Não faz diferença, pessoal. Tá vendo aqui, ó, 1.400 e pouquinho, 218, 125. Se nessa daqui de 1.400 eu não souber o que eu estou fazendo aqui, ou não souber o que eu estou fazendo, eu não tiver gasto pelo menos aqui, vamos supor, R$ 100, R$ 50 ou R$ 200, como que eu vou ter métrica para analisar? Eu não sei o preço das métricas aqui dentro, como que eu vou te falar para você pausar ou não? Então, só consigo analisar métricas quando eu tenho dados. Quando eu tenho dados, eu consigo analisar, tá? Aí, quando a gente for analisar aqui, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas vamos lá. Então, superada essa parte de orçamento, a gente parte para a análise de campanha. Eu estou testando 2 produtos, testando criativos de 2 produtos. Então, só para vocês entenderem. O produto que eu coloco para vocês ali, ele já está validado. Por exemplo, ó, o produto de jiu-jitsu, que ele já vendeu 137 vezes, que já vendeu 137, já tiveram 137 compras, já foi gasto 1.400 em uma campanha. Então, eu entrego o produto para vocês validado, o criativo validado. A preocupação de vocês é ter orçamento, ter calma, repetir os criativos, coisas que a gente vai falar lá na frente, para vocês começar a saber analisar essas partes de métrica, tá? Então, aqui eu estou com outro produto aqui, que esse eu estou validando, estou gastando muito. O que é validar um produto? É criar o produto. Por exemplo, eu estou com um produto para médico. E aí, é uma área que eu quero atuar agora, que é muito caro as métricas. Por exemplo, o CPM, que é o custo para mostrar para 1.000 pessoas. Aqui, para vocês terem ideia, no produto Jiu-Jitsu é R$ 15. Para mostrar para 1.000 pessoas, para médico, é R$ 145. Mas o poder aquisitivo da pessoa lá é maior. Então, eu posso gastar mais um pouco. O poder aquisitivo de quem está comprando um curso de jiu-jitsu é menor. Por quê? Não é menor porque eu estou delimitando, não. É o Facebook que está falando isso, é as métricas que estão me falando. Quem compra jiu-jitsu compra para o hobby. Quem compra um produto de médico compra para ganhar mais dinheiro. Então eu posso pagar mais. Aqui no jiu-jitsu eu não posso deixar o orçamento estourar, tá? Vocês vão entender a hora que a gente vai falando de métrica. Só para vocês entenderem que esse produto aqui está sendo validado, que é um produto para médico. Esse produto aqui está validado. E ainda tem também, eu acho que o produto de box aqui para a gente analisar. Acho que até as campanhas já foram pausadas, mas a gente vai entrar e vai ver um a um aqui dentro, tá? A gente vai começar aqui com esse de jiu-jitsu, que já gastou em uma campanha 1.475, tiveram 137 vendas, cada venda a R$19,90.
Dentro dessas, ó, tá vendo? Tem 137 vendas, 322 finalizações de compra iniciada. A pessoa vai lá, finaliza a compra, olha e não termina de comprar. Eu boto o botão do WhatsApp ali dentro e eu tento recuperar essa venda aqui. Conversas iniciadas, tiveram 7 conversas iniciadas, porque eu tinha botão no WhatsApp. A pessoa quis tirar alguma dúvida lá, tá? Então, antes de falar de métricas, a gente precisava fazer esse apanhado geral aqui, tá? Espero que isso aqui tenha servido para vocês. Talvez eu tenha deixado passar alguma coisa aqui. Só lembrando que tem muita coisa por trás disso aqui, tá? Então, é só para vocês terem a noção que a gente precisa, antes de analisar a métrica, entender várias coisas. E esse entender não vem de uma vez só. Mas eu vou tentar passar o máximo de informação para vocês, para a hora que vocês forem analisar uma campanha, vocês saberem a hora de pausar, de continuar, de saber se vocês aguentam o orçamento de vocês para gastar e ver se aquilo dali faz sentido ou não para vocês, tá? Então vamos aqui para dentro do gerenciador. Eu vou mostrar para vocês de duas formas, da forma mais difícil e da forma mais fácil, entre aspas. Tudo que facilita para vocês envolve recurso, envolve gastos, envolve vocês aplicar dinheiro em alguma ferramenta. Eu gosto de mostrar o grátis, que é o Facebook grátis, entre aspas, né? Que a gente paga para anunciar, mas a gente não paga para analisar as métricas aqui dentro. Então eu vou ensinar para vocês aqui dentro. Esse é o jeito mais difícil, porque às vezes ele demora a entregar o resultado aqui dentro, demora a mostrar que marcou a compra, e aí a gente vende com o site no checkout, por exemplo, da Hotmart. A gente não consegue metrificar aqui dentro de forma fácil para vocês os bump, porque tem a oferta principal de 19, tem mais os order bump lá dentro do checkout, tá? Que são os complementos ali que a pessoa leva. Tem 5 ou 4 complementos em cada oferta. 4 complementos validados. A pessoa comprou de 19 e comprou os 4 complementos. Tá vendo? São 5 compras. O Facebook só marcou uma porque eu só tenho um pixel lá dentro. Senão eu teria que colocar pixel no checkout. Pixel não sei o que. Então, essa é a parte mais difícil. Em uma outra aula, eu mostro para vocês como é que cadastra isso aqui, tá? Se demorar a aula, tem algum tutorialzinho rápido ali no YouTube mostrando como é que faz isso aí. Mas vamos lá. Dentro dessa campanha aqui, então, eu coloco para facilitar aqui, por exemplo, ó. Esse é o de Jiu-Jitsu, tá? BJJ 131. O que é 131? Uma campanha, 3 conjuntos, um anúncio. Quando eu boto assim 131, o orçamento tá no conjunto. Aonde, qual que é o vídeo? É um vídeo e tá na plataforma da QIFI, tá? Eu sei qual que vídeo é esse aqui. Então, ele teve 137 vendas. Ele gastou 1.475, ele mostrou para 107 mil pessoas, tá? Então, como é que eu consigo analisar métricas? Mostrando para pelo menos mais de 1.000 pessoas. Menos de 1.000 pessoas eu não consigo. Por quê? Tem o CPM, coisa que a gente vai ver. Custo por 1.000 aquisições de cliente. É quanto? Geralmente em produtos de jiu-jitsu, de planilha de treino, de não sei o que, dessas coisas são entre 20 e 35 reais. Ele começa lá, depois, dependendo do seu criativo, dependendo do CTR, dependendo das métricas, dependendo se o criativo é bom, ele vai baixando. Conforme as pessoas vão comentando, vai engajando, vai vendendo, ele chega a baixar até 12, até 15 em campanhas normais, em BMs que já tem mais gasto. Não adianta você pensar que com a BM que você tem 50 reais, ele vai já começar com 19 reais. Se começou, é uma BM boa, BM forte. Se não começou, o normal é 35 reais nesses produtos. Nesse aqui, para mim, que a minha BM é boa, essa BM aqui é uma das BMs que eu tenho, ele apareceu a 135 reais. Aqui não tinha pixel, não tinha nada porque estava marcando. Depois a gente vai mostrar na plataforma, tá? Na outra plataforma, como é que fica mais fácil para analisar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é, aqui na campanha, marque a campanha que você quer analisar, tá? Vamos supor que é essa daqui, que a gente falou que vai analisar primeiro, que teve 137 vendas. O que eu vou vir? Aqui na coluna de desempenho, o que eu vou fazer? Aqui já tem as minhas métricas. Métrica de desempenho, métrica personalizada, métrica de Instagram, que eu uso para impulsionar meu Instagram também, tá? Mas o que você vai fazer? Você vai descer até o final, vai personalizar as suas colunas, vai criar a sua própria métrica. Vem aqui em personalizar as colunas. E tá vendo que a minha já está aqui do lado? Então você pode arrastar, pode subir isso aqui, mas vamos supor que você estivesse criando a de vocês do zero. O que é mais importante em uma campanha
de vendas. Vendas. Então, compra. Compra que vai estar como conversão. Às vezes, acho que ele já mudou para conversão. Tá aqui como conversão. O que você vai fazer? É compras aonde? Compra com a assistência das lojas. Compra direto no site. Você aperta todas as compras, que aí depois você vem analisando, ele só vai marcar as compras, tá? Então, marcou e aí ele já vai vir para cá. Tá vendo compras? E já tá todas as compras aqui. Nesse aqui, você já deixa. Aí você já vem, bota para ativar aqui, já vamos procurar outro. Vamos procurar. Primeira coisa que vocês também vai ser importante analisar vai ser o CPM, custo por 1.000 aquisições. Porque a gente vê se está caro, se está barato. A gente aumenta o orçamento para alcançar mais pessoas, a gente diminui o orçamento para manter naquele patamar ali, porque tá bom, tá mostrando para muitas pessoas, ver se é o criativo, então é o que? O CPM, CPM. Isso aqui, pessoal, tudo que eu estou falando está escrito aqui do lado. Ó. CPM, custo médio para 1.000 impressões. O que são as impressões? Impressões é quando aparece na tela do celular da pessoa. Imprimiu o anúncio para a pessoa. Então, para imprimir para 1.000 pessoas, eu preciso gastar quanto? Aí, aquele nicho vai me falar. Por exemplo, nicho de esporte, nicho fitness, nicho de maternidade, nicho de futebol, nicho de luta. Tudo aí vai mostrar. Aí você coloca aqui também, ó, tá? Aperta aqui e ele vai para lá, tá? E aí depois, ao final, você vai prestar em ativar. Aí depois a gente vem aqui pro CTR. 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 Taxa de clique. O que é o CTR? É engajamento. É o custo, a porcentagem de impressões que receberão um clique, que é o custo por clique. Quanto que você está pagando para a pessoa clicar naquele anúncio. E aí a gente vai ver se o custo por clique está barato ou se o custo por clique está caro. Tá? Então, e aí o que quer me dizer isso aqui, o CTR? CTR, seu criativo tá bom. Por exemplo, eu vejo um anúncio lá para mim, por exemplo, sei lá, do negócio que eu gosto. Vamos supor que eu vejo um anúncio de um livro. E aquilo me chamou a atenção. Se aquilo me chamou a atenção e eu cliquei, quer dizer que eu gostei. Se muitas pessoas estão gostando e clicando daquilo lá, seu CTR tende a baixar. O custo por clique tende a ficar barato. Então é isso que a gente procura, um criativo que chame a atenção, que faça o primeiro choque na pessoa para venda, ele clica e aí lá no site a gente converte ele pelo que tem escrito lá, tá? Então seu criativo tem que ser bom para baixar o CTR, baixar o custo por clique e ficar mais barato as suas métricas, tá? Aí depois disso aqui, a gente já falou das vendas, do CPM, do CTR. Agora a gente vem pro ROAS. ROAS, que é o que? O retorno sobre o investimento, tá? Retorno sobre o investimento. ROAS. Resultado de investimento. E aqui você define, perto desse aqui ele vai falar, você investiu R$ 50. E aí voltou tantos reais. Esse aqui, por exemplo, um ROAS de 2 seria um bom na campanha. O ROAS está negativo. E aí a gente vai analisando, tá? Então, o ROAS, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente analisar. CPC, PC. Tá. Basicamente, pessoal, essas são as métricas que a gente vai usar. Pode ter alguma outra? Pode, mas as mais importantes são essas aqui, tá? Não, custo por aquisição. Então, custo por custo por aquisição, custo por compra, custo por compra. Tá, e já vai estar em compra também, tá? Que é o custo por compra. Quanto a gente vai estar pagando por cada compra daquela lá, beleza? E aí você vem, ativa, você tem aqui as suas métricas personalizadas. Na hora que você for analisar, o que você vai fazer? Aqui, personalizar. Essas aqui são as minhas personalizadas. Beleza. A gente falou que a gente ia analisar esse aqui. A gente clicou aqui e a gente parte para analisar. E aí, aqui, eu sempre falei para vocês, eu sempre gosto de começar o anúncio com quase que o valor mínimo ali.
Vamos supor que eu tenho noção que o meu CPM ele vai custar, tá custando R$ 15. Então, se para mostrar para 1.000 pessoas, ele está custando R$ 15. Por isso, nas campanhas, eu começo com R$ 15, que eu quero ver como se comporta mostrando para é, para 1.000 pessoas. Porque se eu mostrei para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e aquilo lá ficou caro, não vendeu, ou então o custo por resultado está muito caro, por exemplo, aqui é um produto de 19, custo por compra está saindo R$ 10, está alto. Mas só que, o que eu não estou marcando aqui? Que em cada venda dessa aqui saiu todas com os bump, quase todas. Não 79, mas umas 50 vendas saiu com bump. Então, o custo por compra de um produto que está saindo a 59, R$ 10, eu tenho R$ 40 de lucro. Então, para mim tá bom. E aí você está vendo aqui, ó. Nesse conjunto aqui foi usado 859. E aí o custo por clique está 0,86. Então, tá um custo por clique aceitável, porque o criativo tá bom. O CPM disso aqui tá R$ 14. Então, cada vez mais que o CTR tá bom, que o criativo tá bom, que as outras métricas estão boas, então isso aqui tende a baixar, tá vendo? 14, 11, 13, e aí a gente vem descendo. E aí, o que eu fiz aqui, pessoal? Tá vendo? Ó, esse aqui, ó, esse aqui eu gastei R$ 10. Botei R$ 10. Ele mostrou para 1.000 pessoas. Não teve finalização de compra. Não teve. E aqui durante um dia eu tô falando. Um dia. Não teve. Eu subi 4 conjuntos. 1, 2, 3, 4. Nesse aqui, 10. Nesse aqui tava 10. Nesse aqui 10. Nesse aqui 10. Não teve nenhuma compra nesse durante o dia todinho. E aí eu gosto de analisar durante um dia. Um dia, 2 dias. Eu quero que vocês mantenham um padrão de analisar por 2 dias. Por exemplo, mostrou para 2.000 pessoas. Não saiu nenhuma compra aqui durante 2 dias. E você gastando, começou aqui com R$ 15. Eu comecei com 10 porque a minha BM, para esse público aqui, estava melhor, tá? Então, você botou R$ 10 nesse, 10 nesse, 10 nesse e 10 nesse. Nesse aqui, saiu uma compra. Nesse saiu uma compra. Nesse saiu uma compra. Não, nesse saiu uma compra, nesse uma compra. E nesses dois não saiu nenhuma compra. Gastou aqui os R$ 15, mostrou para 1.000 pessoas. Gastou mais R$ 15, mostrou para 2.000 pessoas e não saiu nenhuma compra. E nenhuma compra. E nesses aqui, gastou mesmo os 15 e saiu 2 compras nesse e 2 compras nesse. O que vocês vão fazer? Vocês vão pausar esses dois que não saíram compra, pegar o orçamento dele, que era R$ 15, jogar para esse aqui, que saiu 2 compras, jogar para esse outro que saiu 2 compras. Beleza? E aí o que vocês fazem? Se tava 15, você bota 25 nesse e bota 25 nesse aqui também. Então você matou esse aqui e matou esse aqui que não saiu nenhuma venda durante 2 dias. E aí você jogou o orçamento para esse e jogou o orçamento para esse também que está saindo venda. Beleza. Analisou mais 2 dias. Ele com R$ 25, esse outro com R$ 25. Continuou o custo por compra aceitável. Por exemplo, o custo de compra aqui, você vê que está saindo venda de todo o produto principal, mais os bump, e está ficando um custo por compra aqui abaixo do que você pode. Por exemplo, o produto é 19. Não pode o custo por compra passar de R$ 15. E ainda é muito ainda. O custo por compra bom aqui, que esse aqui foi pausado, que é aceitável, seria uns R$ 5 para uma BM boa. Caindo todo o funil. R$ 10 ainda aceito, 12. Mas se passou do valor do produto, 19 tá vendendo, mas meu produto custa R$ 19. É loucura deixar, porque você só tá vendendo, não tá ganhando dinheiro, tá? Tá vendo aqui, ó, que esse aqui já tinha 58 vendas, mas o custo por compra aumentou, 9,25. O meu aceitável aqui é 5 e pouquinho, 6 e pouquinho. Esse aqui ainda tá, porque é teste de criativo, tá? Mas que acredito que tá pausado também. Então já teve 79 compras nesse 58. Então vocês viram que a gente começa com 10, e aí no que saiu venda, 2 dias, no que saiu venda, a gente
continua. Os outros dois que não saem venda, eu pauso e jogo o orçamento porque saiu venda, tá? Então, essa é a nossa primeira análise de métrica, a mais básica da básica da básica. Isso aqui é para começar. Depois a gente fala em pré-escala e escala, que não tem nada a ver com isso aqui. Mas, de primeiro plano, vocês não precisam entender escala nem pré-escala e nem escala, porque vocês não estão nem vendendo ainda algum de vocês, tá? Quando vocês começar a vender, começar a validar alguns criativos, a gente começa a falar de escala, de pré-escala e escala. Então, entendido? A gente criou essa primeira parte que é de métricas. Não tem como analisar métricas se vocês não tiverem dados. Então, vocês viram ali que eu gastei 1.475 em uma campanha para mim começar a falar sobre análise de métrica. Quer dizer que vocês vão gastar isso aqui tudo? Não. Quer dizer que vocês vão gastar pelo menos o valor do produto aqui. Se o produto é R$19,90, no mínimo, vocês vão ter que gastar aqui R$19,90. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, tá? Então vai começar com 10, 10, 10 e 10. E aqui se o CPM, por exemplo, for 14, não, vocês vão começar com 15, 15, 15, 15. Então o CPM for R$15, vocês vão mostrar para 1.000 pessoas, deixando durante 2 dias para vocês começar a ter noção do que é analisar as métricas, tá? Então, aqui a gente analisou essa campanha que tem 1.400 e pouquinho. Ó, vamos pegar uma que tem pouco gasto aqui, que já foi até pausado. Então, essa aqui o valor usado foi 161. O custo por compra está muito alto, tá vendo? 23, por isso que ela foi pausada. Vamos ver se pegar uma aqui que tem mais venda e que não gastou tanto assim, para vocês terem noção. Ó, essa aqui teve 400, gastou 479, teve 47 compras. É uma campanha razoável para analisar. Essa campanha já foi pausada, não sei se vai dar para analisar ela porque ela já foi pausada. Mas dá, tá? Tá vendo? A mesma coisa. Eu comecei aqui com 10. Eu comecei essa com 10, essa com 10, essa com 10, essa com 10 e essa com 10. Essa aqui nos 2 primeiros dias, quer ver quanto que tá o CPM dela aqui? CPM dela tava 9 e pouquinho. Mais ou menos isso aqui também, R$9. Por isso que eu começo com o valor do CPM, R$10. E aí eu deixei ela mostrar durante 2 dias. Mostrou para 2.000 pessoas. 2.000 pessoas não comprou, ninguém mais vai comprar. É uma campanha ruim. Então eu matei ela e jogo o orçamento para as outras. Então essa daqui, ela começou vendendo, eu passei para 20, passei para 35, e aí ela, custo por compra R$9, ela gastou 283, o CPC está 0,71, custo por 1.000 aquisições 96, 31 compras. 31 compras. Nesse aqui, eu não deixo tão personalizado, porque eu uso o outro que eu vou mostrar para vocês. Mas só para vocês verem que o mais importante para vocês é analisar o custo por compra, quanto que está custando o clique, quanto está o CPM e quanto que está o ROAS, que é o retorno sobre o investimento que eu mostrei para vocês. Então, a mesma coisa, começa com 10, gastou, mostrou para 2.000 pessoas, teve vendas, o retorno sobre o investimento está bom? Se não teve venda, eu pauso e passo para que teve vendas, tá? Então aqui eu fui aumentando, aumentando. Essa daqui, ela continuou tendo venda, eu aumentei para 16. Ela não devolveu o que eu quis, eu pausei a mesma coisa dessa e aí a gente vai acertando. Até vocês terem boas campanhas que vendem. Por exemplo, se eu tiver 5, 10 campanhas que tá me dando retorno, eu estou todo dia analisando isso aqui no final do dia ou então no começo do outro dia, tá? Então, só basicamente é isso aí, tá? A parte de análise de métrica, de quando pausar, de quando não pausar, fica dentro disso aqui. Agora, o que, que eu vou mostrar para vocês? A UTM-Fi. Dentro da UTM-Fi, eu consigo ter mais controle sobre o que eu estou fazendo, tá? Aqui, uma campanha para vocês, só para vocês ver, antes da gente passar para o UTM-Fi. É um produto novo que eu estou testando, como eu falei para vocês. É um produto para médicos. E aí, o que acontece? Aqui no Facebook, ó, ele não conseguiu marcar para mim, porque é dentro de outra plataforma, é dentro da Pepper. É dentro da Pepper, eu vou mostrar para vocês.
Ó, ele gastou R$ 26, o custo por CPM 106, que é esse aqui. O custo aqui 76 e o custo nesse aqui tá 165, que ele não conseguiu mostrar aqui. Tá vendo a diferença disso aqui? Ó, R$ 17, aqui 76, 106. E aí ele não tá marcando as compras aqui ainda e não tá marcando aqui nem aqui. É um produto novo. Então, como é que eu vou conseguir analisar isso aqui? Ele gastando R$ 26, sendo que para mostrar para 1.000 pessoas é 106. É impossível, pessoal. Eu não sei o que, que eu vou fazer aqui dentro. Eu não consigo falar se eu pauso, se eu não pauso. Por quê? Porque eu não tenho dados. Mesma coisa que a gente falou, você tem que ter dados para analisar. Pelo menos 2.000 pessoas para você saber se é hora de pausar ou não. Se você olhar no seu anúncio e tiver mostrado aqui para 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, você pausa e você continua. Tanto faz, não mostrou para ninguém ainda. O Facebook nem entendeu quem é o cliente ideal para aquilo dali. Igual eu falei para vocês lá no começo. Tem que ter orçamento para mexer aqui. Se não tiver, pessoal, não vai dar certo, porque não tem dados para trabalhar. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês agora aqui dentro da UTM-Fi. E aí, na UTM-Fi fica mais fácil para vocês analisar os dados, tá? Vamos lá, pessoal. Eu tô aqui dentro da UTM-Fi. O que que é a UTM-Fi? Não tô fazendo propaganda para vocês comprar alguma coisa. Pega o meu link aqui e coloca lá. Não, tô falando um negócio que eu uso e que facilita muito, mas que é pago. O plano aqui, o básico, eu acredito que é cento e pouquinho, mas não precisa vocês saber tanto de métricas. Não vai precisar vocês entender o que que é um CTR, o que que é um CPC, o que que é um custo por mil aquisições. Na hora que tiver bom, vai estar verde. Na hora que tiver ruim, vai estar vermelho. Na hora que for a hora de pausar ou de não pausar, vai estar vermelho ou vai estar verde. E aí vocês só vão entender algumas coisas aqui dentro que vocês já trouxeram de lá, de toda aquela explicação mais difícil que eu já dei para vocês, tá? Eu tô aqui dentro de uma conta que não é a minha, só para vocês terem ideia. Eu não vou mostrar a minha, porque se eu mostrar a minha, vocês vão, vão querer se comparar. E aí vai dar ruim, aquele negócio que a gente falou no começo. Estou com uma conta que é nova, muito, muito nova. Fez R$ 11.700 de venda. Então aqui a barrinha de 11 mil até 1 milhão, que é a conta da minha esposa, que é onde eu testo os produtos, que é para pegar a BM, mas não é mais ruim, a BM que não tem gasto. O Instagram que nunca foi rodado nada para mim ter certeza que aquele produto vai vender, que aquela oferta é boa, usando uma BM nova, usando um Instagram novo, usando uma página nova, usando nada que não é meu, para não vincular, para não ter a facilidade, entre aspas, ali, de saber que aquele produto vai vender por conta da BM e não vai estar me trazendo as métricas reais. Então, se eu valido ele aqui e quando eu jogo ele para lá, ele vende muito mais, tá? Então, vamos lá. Eu estou com o mesmo produto aqui, que antes de vocês falar que eu coloco o produto lá para vocês e o produto nunca vendeu, não, vocês não estão validando o produto. O que vocês estão fazendo é validando a BM de vocês, validando o jeito de vocês rodar. Então, por exemplo, o de jiu-jitsu tá aqui, foi gastado, ó, para vocês verem o tanto que isso aqui facilita. Eu não vou. Tá, vamos lá. Só para vocês explicar. Dentro da UTM-Fi, tem tudo no YouTube lá. Tem todas as aulas. Como é que eu coloco, vinculo a minha BM do Instagram com a UTM-Fi? Tem aula. Como é que eu coloco o webhook da Hotmart aqui na QIFI? Tem aula lá da própria UTM-Fi. Como é que eu coloco como é que eu coloco o pixel daqui de dentro da UTM-Fi lá nas minhas campanhas? Onde é que eu boto o traqueamento dentro das campanhas? Tem tudo lá, pessoal. Não vou ensinar isso aqui porque tem um professor da UTM-Fi com vídeos de graça no YouTube ensinando isso aqui. Então não tem por que eu gravar. Tem por que eu mostrar a ferramenta para vocês e eu sempre falo para vocês, vão atrás de conhecimento. O que eu dou aqui para vocês é um norte para saber o jeito que eu estou fazendo, porque lá dentro não tem mostrando isso aqui, a hora de pausar e a hora de não pausar as campanhas, tá? Então, vamos lá. Aqui dentro, o que, que vai acontecer? Por exemplo, aqui a gente tem um resumo, e aqui a gente tem um Meta, tem o Google, tem o Kawaii, tem o TikTok, tem todas as ferramentas. Mas o que, que a gente usa? Meta. Então, isso aqui isso aqui é uma campanha.
É uma BM de teste, tá? Uma BM de teste que a gente usa para testar os produtos, para saber se ele vai vender ou não, se ele vai dar bom ou não. E depois dele validado, eu entrego esse produto para vocês, que é da comunidade. Então, o produto que já é validado já é mais tranquilo de vender, beleza? Então, aqui, ó, tá vendo? Lá no Facebook, essa oferta aqui de plantão, ela tá saindo a R$ 47, que a gente está vendendo a R$ 47. E aqui eu vejo, ó, o lucro. É uma oferta que está em teste. O lucro é o 32, lucro. O ROAS, que é 1,6. O ideal aqui seria de 3 para lá. A margem que ainda tem para gastar em 39. Tá? Initiate checkout, que é quantas pessoas iniciou o checkout. É uma. Aí, se você tiver com dúvida, você clica aqui, ó. Custo por finalização iniciada, o CPC, um CPC, um CTR. Tudo que a gente falou lá, ó, CPC, CTR, CPM, tá tudo aqui dentro. Fica muito mais fácil para vocês identificar, tá vendo? Impressões, cliques, quantos cliques tiveram. E aí eles deixam as métricas mais importantes aqui dentro. Então, fica a dica para vocês. Aprenda a migrar o Facebook de vocês para cá, que vai ficar mais fácil. E aí, dentro disso aqui, eu vou falar para vocês como é que vocês fazem, se é hora de pausar ou se é hora de continuar. Então, lembra que eu estou testando aquele produto lá, que é o produto de plantão, tá? Tem 2 vendas aqui, deixa eu ver se tem mais campanha dele. Não tem nenhuma venda e não tem nenhuma venda aqui. Para vocês verem como que as métricas às vezes demoram a chegar nesse negócio aqui, tá? Chega primeiro na plataforma, demora a chegar aqui. Por isso que a gente tem que estar de olho. Então, testar produto é muito mais difícil do que entregar o produto para vocês validado. Vocês vão ver o porquê disso. Aqui está marcando quantas? 2 vendas aqui. E hoje, né? 2 vendas aqui, nenhuma mais. Então, nesse aqui, ó, eu não consigo analisar isso aqui ainda. Se isso aqui tá bom ou se não tá. Mesmo metendo com R$ 32 de gasto. Mas agora o que, que eu vou fazer? Vamos lá. Estamos aqui nesse produto aqui. O que, que eu vou fazer? Eu tenho Eu tenho 3 campanhas ativas. Em cada uma saiu uma venda. Ó, viu que eu comecei com R$ 15, mesma coisa que eu falei para vocês. 15, 15, 15. Nesse daqui é a mesma função lá, pessoal. O que vocês, ó, só para vocês entenderem, vocês criam aqui, criam lá no gerenciador de anúncio, não cria campanha aqui só analisa. Cria campanha de gerenciador de anúncio, ele já automaticamente aparece a campanha aqui. Você só consegue mexer aqui dentro na grana. Ou você aumenta a grana ou pausa. Eu gosto de mexer aqui, facilita para mim e eu consigo ver o que eu estou fazendo melhor. O Facebook demora mais, trava mais um pouco, mas dá para fazer por lá também, tá? Então, a única coisa que vocês mexem lá também no Facebook é só no orçamento. Só mexe no orçamento. Vai ter uma lupinha lá escrita lá no Facebook também. Mas, se vocês quiserem mexer aqui, é melhor. Só que aqui vocês vão pagar 100 pouquinho por mês. Lá no Facebook, se a campanha, por exemplo, vendeu um e essa aqui não vendeu nenhum, ela gastou 15, essa gastou 15 e a outra gastou 15. Então, hoje eu não consigo ainda falar se eu posso pausar ele ou não. Porque quanto que ele gastou? R$ 15 só. E esse, 18. Quanto que tá o CPM desse treco aqui, ó? Tá vendo? Ó, vamos lá. CPM disso aqui, tá 86. Eu só vou conseguir falar se isso aqui é para pausar ou é para continuar quando ele gastar, quando ele mostrar pelo menos para 1.000 pessoas. Ele só me mostrou para 125, 55 pessoas, 125 pessoas, 182 pessoas. Então eu não posso nem mexer nesse orçamento aqui, tá? Então eu deixo isso aqui pausado. Amanhã talvez eu mexa nisso aqui, só para vocês entenderem. Só mostrou para 150 e 125 pessoas. O que, que eu posso deduzir daqui? Que essa oferta vai dar bom. Por quê? Porque mostrou para muito pouca pessoa e já está saindo bem. O criativo é bom, o orçamento está bem baixinho, mas eu não consigo ainda mexer em nada daquilo ali. Mas isso aqui é mais experiência mesmo e tempo de prática, a gente consegue já vender de primeira ali dentro. Agora o de jiu-jitsu saiu hoje, saiu 2 vendas, saiu 2 vendas aqui, saiu uma venda aqui. Com certeza está muito ruim isso aqui, porque está em teste criativo, tá? Mas vamos ver o que, que a gente pode fazer aqui dentro. Então, eu estou com orçamento de R$ 25 por dia, saiu 2 vendas hoje, o CPM está altíssimo, CPA está altíssimo, R$ 12, gasto foi 25. Então, possivelmente a gente vai pausar isso aqui. O que, que a gente vai fazer? E hoje, 2 vendas. E durante 7 dias,
que aconteceu nisso aqui? Durante 7 dias, durante 7 dias eu já tinha pausado esse aqui, que tinha gastado, tinha colocado R$ 30, não tinha saído nenhuma venda, tinha pausado. Esse aqui já teve 19 vendas, mas tá muito caro as metas. Gastou R$ 295, faturamento 226. Então, tá vendo? Mesmo que o funil lá, igual eu falei para vocês lá no começo, saia com todos os bumps, isso aqui não tá me trazendo resultado. Então, ó, mostrou para 18 mil pessoas, teve 256 cliques e poucas vendas. O que a gente vai fazer? Como é uma campanha que tem 19 vendas, que hoje teve 2 vendas, o que eu vou fazer? Eu vou baixar o orçamento para o valor do CPM, que eu acho que é R$ 15. Se amanhã ele não performar bem, eu já vou matar isso aqui também. Por quê? Porque eu sei que não vai me trazer resultado, mesmo não estando tudo traqueado aqui. Por que eu não traqueio tudo, pessoal? Depois uma vez eu entender o que é traqueamento. Por que eu não coloco todos os webhook aqui dentro? Por que eu não coloco tudo para marcar tudo certinho? Porque senão extrapola o meu número de vendas aqui e eu não quero pegar um plano maior, tá? Quando você tem muita venda, não é nem o caso de reclamar, tô reclamando de nada. Ele estoura o plano lá, tá? Ele teve 19, então só para vocês entenderem. O que a gente fez? A gente pausou, a gente olhou dos 7 dias e olhou do dia anterior. Se ele não deu lucro, a gente começa a pausar, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aquela oferta do plantão lá, só para vocês verem que demora um pouco para ele marcar. Então, voltando aqui, só para falar para vocês sobre aquela oferta que a gente estava testando lá. Viu que eu falei para vocês que gastou ali cerca de, eu acho que uns R$ 100 para começar a rodar as campanhas. O CPM está muito caro, mostrando para muito poucas pessoas. Teve apenas 6 vendas. Esse é um tipo de produto que está a 47. Tem mais a comissão da plataforma e sobrou aqui líquido 247, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que mesmo a gente já tendo um pouco mais de experiência do que vocês, mesmo já tendo experiência com o criativo, experiência com o produto que vai dar certo, experiência com a página, experiência com tudo, a gente precisa mostrar para pelo menos 2 mil pessoas para a gente saber se é hora de aumentar o orçamento ou se é hora de pausar a campanha. Vocês só fazem duas coisas quando sobe a campanha: aumenta o orçamento ou pausa a campanha. Um dos dois, não, três coisas na verdade. Aumenta o orçamento, baixa o orçamento ou pausa a campanha. Um dos dois. Primeira coisa, a gente analisa do dia, analisa durante 7 dias. Durante 7 dias, geralmente é quando a campanha está muito boa, porque a gente não quer matar a campanha logo ali de cara. Mas para vocês é aquilo que eu falei. A primeira coisa, deixar mostrar para 2 mil pessoas, não saiu venda, não teve muito clique, está muito alto as métricas. Pausa, sobe outro. Basicamente, é isso aí. Eu sei que parece coisa difícil isso aqui, parece que cada vez que você mexe, mais complicado vai ficando. Igual eu falei para vocês, a primeira parte é a alegria. Terminei de botar o pixel, terminei de subir a campanha, fiz o criativo e agora, pronto, tô rico. Não, agora que começa o trabalho aqui de verdade. Agora que começa a análise fina disso aqui. É aqui que a maioria desiste, pessoal. É aqui que a maioria para. Aqui, por experiência própria. É aqui que me deu vontade de parar. Foi nessa parte aqui. Aonde eu cheguei e falei, puta que pariu. Que troço difícil, velho. Que parece que não sai a primeira venda, que parece que não sai nada. Que parece que tudo que eu faço aqui nada faz sentido. Mas, em tudo na vida é assim. E lá na frente, lá muito na frente, é onde vai fazer a total diferença, tá? Eu falo isso com experiência própria. Então, hoje a gente está migrando para vender para quem tem mais, assim, para um nicho mais caro, porque a gente tem grana. Então, a gente tem grana para gastar. E quando você vende para um nicho mais caro, que é para o nicho, por exemplo, de médico, que eu estou migrando agora, então, só para vocês terem noção do que a gente está fazendo aqui, a gente está facilitando a vida dos médicos, tá? Eu não posso falar que o produto que eu estou fazendo, se amanhã vocês aparecem com o produto do mesmo jeito aqui, que vocês são cara de pau, tá? Então, o que é que eu estou fazendo para médico? Facilitar. Por exemplo, o cara trabalha num consultório, tem muita demanda ali dentro, o cara não quer viver
atolado em burocracia de papéis, o que, que a gente faz? Cria uma oferta daquilo que facilita a vida do médico. E ele vai só clinicar e a gente vai cuidar de toda aquela parte burocrática. Mas aí a gente pode cobrar 47 no produto de entrada e depois até 197, 297, mas para quem tem condição de pagar e não vai fazer nenhuma diferença. Para o pessoal que paga R$19,90, 37 até 37, de 37 já vai baixando essas ofertas que a gente passa para vocês, que é mais tranquilo de vender. Beleza? Então isso aqui é só para vocês verem que é difícil, não é para ser fácil, é para ser difícil. Então não é fácil ganhar dinheiro, é difícil mesmo, porque quem falar para vocês que é fácil está mentindo, mas lá na frente vai fazer total sentido. Então, aprendam isso aqui. A lição do dia para vocês aqui é: aprendam a parte que eu falei lá para vocês. Analisar primeiro as métricas. Depois, se você tiver condição de migrar para o Temify, mas não só baixa a campanha, ou só baixa o aplicativo e já entra de cara e já começa a subir, não, pessoal. Estuda, vê as aulas, vê como é que faz a integração com o Facebook, como é que faz o webhook, como é que coloca o pixel aqui dentro da plataforma da Ultimify, sobe a primeira campanha, analisa daquele jeito que a gente falou, lá vai ter todo o dashboard daquilo lá, ali vai ver, gastei R$50 e perdi menos R$50. Isso aqui, pessoal, não é uma aposta assim de tigrinho, não. Você bota o dinheiro e o dinheiro vai embora. Se você souber fazer. Se você não souber fazer, isso aqui é pior do que cassino. Isso aqui rouba o seu dinheiro todinho. Então, se você não tiver disposição para estudar, não souber que isso aqui vai dar um trabalho, perdendo a palavra aqui, do cão, nem começa. Procura outra coisa, eu já sou bem sincero com vocês. A comunidade é para ajudar e para falar a realidade para vocês. É difícil, muito, 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 muito difícil, tá? Então, espero que essa aula tenha ajudado vocês. É uma aula difícil de gravar, chata, porque o conhecimento que eu tenho, eu não consigo transmitir para vocês, porque isso é um feeling. Isso é um feeling de muito, muito tempo de tela. Eu não consigo falar para vocês. Pausa. Não pausa. Por quê? Porque eu não estou aí com vocês. Eu não estou com o cartão de crédito de vocês. Eu não estou com o pixel de vocês. Eu não sei quanto vocês estão dispostos a gastar. Eu não sei quanto dinheiro vocês têm. Então, não consigo. Por exemplo, vamos supor, eu tenho 50 mil de caixa para me gastar nisso aqui. Você tem 5 mil reais de caixa para gastar nisso aí? Talvez não. Então, entendeu? R$1.000, R$2.000, vai fazer diferença, Rodrigo? Não sei, eu não sei, eu literalmente eu não sei como é, em qual ponto do conhecimento você está. Então, por isso que é muito difícil essa aula aqui, falar para vocês, pausa, continua, não continua, vai dar certo, não vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo, por quê? Porque eu não sei se você está fazendo a coisa certa ali, se você entendeu toda essa parte. Então, isso aqui, pessoal, é muito, muito difícil. Quer dizer que é impossível? Não, eu só estou botando na cabeça de vocês que isso aqui é difícil, tá? Que é difícil porque se eu falar que isso aqui é fácil, a maioria de vocês vai chegar e vai falar, pô, não é fácil, tá bom? Então, eu sei que isso é uma aula triste para vocês que não tiveram a primeira venda, mas para vocês que já entenderam que o criativo faz muita diferença. Na hora que eu falo para vocês, aprendam a fazer criativos. Na hora que eu falo para vocês, cuidado com o orçamento que você tem para gastar. Na hora que eu falo, pegue uma oferta validada. Aí começa a fazer sentido as coisas, tá? Então, eu tô aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca lá no grupo. Mais uma vez, eu vou tentar facilitar o máximo que eu puder para vocês, tá? Vou gravar mais uma aula sobre criativo. Vou gravar mais uma aula sobre métricas, depois que a gente começar a falar de escala, de pré-escala, de tudo aqui dentro, tá? Qualquer dúvida, eu tô lá no grupo. É uma aula que é chata, mas que é necessária, tranquilo?